Olá, pessoal, boa tarde. Estamos iniciando a nossa primeira mesa discente do último dia do 7º Saluf. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a nossa mesa se chama Novas Subjetividades, como vocês podem ver aí no título do vídeo. E nós temos como nossos comunicadores a Annelise, da UF, a Bruna, da UF também, o Ítalo, da PUC Rio, e o Lucas, da UF também, mas do curso de arte, correto? Não de filosofia, da pós-graduação de arte. Então, nós teremos em frente uma mesa muito interessante, tenho certeza. Eu vou pedir só para os participantes ficarem atentos ao chat privado, porque é por onde eu aviso o tempo de vocês, tá, pessoal? Eu esqueci de falar isso antes. E, pessoal do YouTube, fiquem à vontade para fazer perguntas, que as perguntas serão transmitidas aos comunicadores no fim das palestras. Então, vou começar por ordem alfabética, tudo bem? Ou alguém tem preferência por começar? Então, nossa primeira comunicadora é a Annelise, com a comunicação, 3 chamamentos para o mundo por vir. Fica à vontade, Anne. Olá, boa tarde a todos. Queria agradecer aos meus colegas de comissão, aos ouvintes presentes no YouTube. Eu vou começar lendo um texto e depois eu vou tirar os meus minutos finais para explicar um pouquinho o que me atravessou durante a realização dele. Então, vamos lá. 3 chamamentos para o mundo por vir. Tem chegado o dia, minhas amigas e amigos. O dia em que toda espoliação, precarização, desgraça e opressão cairão por terra. Armas de fogo não alcançarão nossos corpos. Facas e lanças se quebrarão sem nos tocar. Cordas e correntes se arrebentarão sem nossos corpos amarrar, e nem pensamentos poderão nos fazer mal. Nada nos detendrá, nada se interpondrá em nosso caminho. Nada nos impedirá, nada nos perjudicará. Pois passado o juízo final, não restará pedra sobre pedra. Todo mal será lavado, e em nossa comunidade por vir haverá lugar apenas para quem compartilhar da nova consciência. Não vamos esperar mais 100 anos jogadas pelos cantos, vivendo pelas sombras. Basta! Não nos enganemos mais. Nossos desejos são inegociáveis. Chega dessa democracia pactuada, dessas reformas, dessas concessões, migalhas desse pão bolorento. É preciso estarmos atentas aos batimentos do desejo e às correntes que buscam contê-lo. Estamos atravessando um ponto de inflexão. É hora de partirmos rumo ao estágio de não retorno. Ao longo da história, vemos que alguns homens oprimidos conseguem mitigar suas situações de opressão. Escravos e servos feudais se libertam. Os proletários do mundo conseguem as malditas 8 horas de jornada de trabalho. Um sem fim de processos históricos e avanços dessas lutas. Esses são alguns exemplos do caminho percorrido pelos homens em busca de melhores condições. Mas o que vemos naturalizado, em todos esses casos, é que as mulheres continuam oprimidas, por vezes subordinadas como servas dos servos, proletárias dos proletários, com seus corpos colonizados. O patriarcado é essa ordem milenar capaz de mudar de rosto. Estrutura parasitária que se nutre das mudanças sociais, incluindo as revoluções, porque estas revoluções e processos sociais não têm sido construídos sob uma perspectiva coletiva. Escravidão, feudalismo, capitalismo, neoliberalismo, traumas sempre aqui e agora, que se reciclam, corrigindo suas formas brutais de opressão, apenas para insistir em sua perpetuação insustentável. Frágil carcaça. Não alimentaremos mais sua insaciável fome. Terás que comer a ti mesmo. Sua ruína é visível, seu colapso é iminente. O que se contrapõe a nós é fraco e desesperado. Tem medo do nosso poder. Ele cairá. É hora de fazê-lo cair. O homem de hoje já não encontra lugar para performar sua ficção de vulnerabilidade e onipotência. Somente a custo do embrutecimento de sua sensibilidade é possível sustentar seu auto-engano. Tal ficção mantém preso num sarcófago, inerte. Seu machismo é uma adaptação à opressão, à pobreza e à baixa autoestima. Dos homens, precisamos que digam que vão começar a eliminar suas formas dolorosas de nos diminuir, que admitam que para compensar seus próprios defeitos nos espizinham. Vocês apagam nossa história e nossa experiência porque alimentam sua ilusão de poder. Preferem esquecer seus atos de brutalidade, pois os fazem se sentir culpados. Precisamos que assumam que tornam degradante a vida das minorias, que nos desprezam e que projetam suas sombras sobre nós.
Porém, mais do que palavras, exigimos ações. Não confunda o tom conciliatório com passividade. Não há sujeição aqui. A consciência de classe, de raça ou de gênero é uma conquista que nos foi imposta pela terrível experiência de superar os resquícios deste pós-apocalipse colonial e das atuais realidades sociais contraditórias do capitalismo e do patriarcado. Disso surge a vontade de falar de igual para igual, cabeça erguida, olhar firme e horizontal, e o desejo de que tal postura se prolifere para todas as relações, que dessas relações se criem círculos e que desses elos se constituam comunidades. Uma comunidade que se funda não a partir de identificações, mas a partir da outridade, da diferença e da composição de elementos disparatados. Que o que nos una seja apenas o vislumbre de um horizonte comum para onde caminhar. Mas, afinal, quem é esse nós que é anunciado em minha própria retórica? Quais são as categorias políticas que fundamentam esse mito tão potente chamado nós e o que pode motivar o nosso envolvimento nessa comunidade? A existência de uma dolorosa fragmentação, não só entre homens e mulheres, mas também entre negros e brancos, e as mais diferentes expressões da sexualidade, ao longo de cada fissura possível, tem feito com que o conceito de nós enquanto unidade se torne escorregadio. Podemos até mesmo se voltar contra aqueles mais vulneráveis na cadeia de opressões, à medida em que uma voz se sobrepõe sobre as demais e as abafa. O desafio que se coloca, sobretudo entre as próprias feministas, é como fazer emergir essas vozes abafadas, como construir um nós impossível. É justamente esse caráter de impossibilidade que me convida agora a ensaiá-lo. Inconscientemente ou não, como prêmio de consolação pela posição subalternizada dentro dessa cadeia de opressões, homens de cor aceitam tomar sua parte dentro da falida estrutura patriarcal, enquanto mulheres brancas, por sua vez, concordam em cooperar com o sistema racializante. Não sentem o cheiro pútrefe desse cadáver que carregam? Não enxergam o alto custo psíquico que é se manter funcionando nessas coordenadas? A mulher de cor, na encruzilhada dessas relações, é sujeitada a uma tríplice degradação, se levarmos em consideração seu frequente pertencimento às classes mais precarizadas. Falar de opressão à mulher latino-americana sob um véu, nós, mulheres, é falar de uma generalidade que esconde a dura realidade vivida por milhões de mulheres que pagam um preço muito alto por não serem brancas. À medida em que a interseção de opressões de gênero, raça e classe se conecta, torna-se inaceitável ignorar que o antirracismo deveria se tratar de um elemento intrínseco aos melhores princípios feministas. Falar de um nós implica em levar em consideração todos esses nós. Existe um reconhecimento crescente que se dá por meio da coalizão, a afinidade em vez da identidade. E disto deriva-se uma forma alternativa de ser e estar no mundo. A uma determinada altura, no nosso caminho rumo a uma nova consciência, teremos que deixar a margem oposta, com um corte entre os dois combatentes mortais cicatrizados de alguma forma, a fim de que estejamos nas duas margens ao mesmo tempo. Não se trata de fingir que não há fissuras, mas a questão é como operar uma máquina com engrenagens desarranjadas, como construir comunidade a partir de vozes dissonantes. Foi uma sacerdotisa ticana quem professou o nascimento da consciência mestiça, uma perspectiva da terceira margem do rio, que opera sob um modo pluralístico, onde nada é posto de lado. O bom, o ruim, o feio, nada é rejeitado, nada é abandonado. A mestiça não apenas sustenta contradições, como também transforma a ambivalência em uma outra coisa. Desenvolve um instinto aguçado para perceber as metamorfoses das opressões que a espreitam e transmuta a si mesma antes que elas as alcancem. Eis chegado a hora. O arcano da estrela sorri para nós. Constelemos, conspiremos. Não temamos as trevas. A mestiça caminha para além dessas paisagens inóspitas, enclausuradoras. Ela subverte as definições de luz e de escuro, atribuindo-lhes novos significados. A alvorada da mestiça põe em marcha o fim da servidão silenciosa. Apenas através da mistura, da combinação, dos sincretismos e dos atravessamentos é que pode haver a esperança de libertação. Longe de querer propor um apagamento das diferenças que nos constituem, o desafio é superar essas fronteiras. As antigas formas de navegar não podem nos guiar a uma nova consciência mestiça. Deixemos essas batalhas para trás. Há uma nova linguagem em vias de ser gestada, a fim de construirmos um campo fértil
para a instauração do mundo por vir. A partir de agora, recuso-me a falar a linguagem que reproduz e atualiza os traumas herdados pela colonização. Recuso-me a murmurar as palavras de falta, falta de falo, falta de dinheiro, falta de signo, falta de nome. Raios e trovões caiam sobre aqueles que querem nos mobilizar, que buscam nos intimidar. Que se incendeie o edifício dos que querem de volta os sarcófagos das ficções de mulher, de macho, de racializada ou racializado, de subalterno, de dissidente, de marginal, triste e envergonhado, desguarnecida e humilhada, onde nos colocaram. Não deixemos dormir quem não nos deixa sonhar. Se essa comunidade lhes parece impossível, utópica ou distante da realidade, é apenas porque o brilho de seus grilhões ofuscam sua visão. Ouro de tolo. Deixe ir. Fique com a crise do entre-lugar. Atravesse o vale do desconhecido que se estende sobre seu horizonte. O primeiro passo rumo a uma nova consciência é que possamos imaginá-la. Ousemos delirar nosso mundo por vir. Bem, eu ando interessada nesse tom de manifesto e tentei construir o meu próprio manifesto a partir das vozes, que são várias vozes, na verdade, que estão costuradas aí, mas de Lélia Gonzalez, Glória Anzaldúa, Julieta Paredes, Donna Haraway, Monique Wittig, do coletivo Centelha, Deleuze Guattari e de Francisco Malman. Essas foram as referências para construir esse manifesto a partir desse tema que tem provocado, atravessado minha pesquisa, que é o da imaginação política, né? Ao entrar em contato com o Manifesto por um Feminismo Afro-Latino-Americano, o Manifesto da Glória Anzaldúa por uma Consciência Mestiça, o Manifesto Ciborgue da Donna Haraway, o Manifesto da Julieta Paredes pela despatriarcalização, eu penso como a primeira resposta é sempre impossível essa consciência, essa é uma comunidade impossível, utópica. E eu queria manipular aqui o conceito de impossível como um convite à criação e não como um sinal de parada. Foram um pouco essas as referências que eu trouxe, e essa foi a proposta do meu trabalho, construir esse manifesto a partir dessas vozes. Queria agradecer a Larissa Monteiro por bater palma para Maluco e me incentivar nessa ideia de construção de manifesto para a apresentação de hoje. E para Glauber Mota, que foi meu principal interlocutor na construção dele. É isso. Obrigada, gente. Com isso, encerro minha fala. Muito obrigada, Anne. Incrível sua comunicação e seu manifesto. Não se esqueçam, pessoal, de fazer perguntas, tá? Que as perguntas serão transmitidas aos comunicadores ao fim da palestra. Então, agora eu dou sequência à nossa mesa com a Bruna. Tudo bem, Bruna? A comunicação dela se chama O Teatro das Oprimidas na Construção de uma Nova Subjetividade. Fica à vontade, Bruna. Beleza, obrigada, Gabi. Bom, primeiramente, boa tarde, né, a todas e todos. Primeiramente, queria agradecer aos meus colegas da comissão pelo espaço, né, e parabenizar pelo evento. A gente conseguimos, chegamos ao último dia, né, apesar de alguns perrengues, mas aqui estamos. Muito obrigada e também agradeço, né, e parabenizo a Annelise, perfeita, gente. Sou fã dessa mulher e também os demais colegas de mesa. Bom, também para começar essa comunicação, né, intitulada O Teatro das Oprimidas na Construção de uma Nova Subjetividade, eu queria primeiro começar direcionando a discussão sobre o que estamos aqui chamando de subjetividade, né? Na perspectiva da teoria feminista, qual eu me dedico aqui especificamente, eu sublinho a importância que é o ato de se compreender o processo, ou no caso o projeto, a gente vai ver daqui a pouco melhor isso, que é o tornar-se mulher, né? E o que nos torna mulher? A gente pode começar aqui com essa provocação, que é inspirada pela Simone de Beauvoir, e reforçada também pelos estudos da Judith Butler, que nos permite partir do princípio de que a mulher é uma situação histórica,
ênfase agora para esse termo situação, de modo que o gênero ele não é de forma alguma uma identidade estável, né? Tampouco é um lugar de agenciamento, mas é uma construção que é lida aqui como constante, como infrequente processo, e instituída por meio de uma repetição que é estilizada de atos, nessa terminologia a Judith Butler usa. E a gente chega, então, ao que a Butler chama de corpo histórico, né? Assim, que é este corpo que ele passa a adquirir significados a partir das suas experiências com o mundo. E Merleau-Ponty é um filósofo com a qual a Butler dialoga bastante, afirma que o corpo ele é um processo ativo de incorporações de certas possibilidades culturais e históricas. E aí a gente Butler, minha língua está travada hoje, complementa e afirma que os atos dos quais os gêneros são formados, ele mantém similaridades com atos performáticos entendidos do ponto de vista teatral. Essa frase é uma citação dela. E voltando aqui ao Ponty, ao afirmar que o corpo é histórico, o filósofo ele também complementa que o corpo se converte em um conjunto de possibilidades a serem continuamente acionadas. Uma outra citação aqui também da Butler é que se a identidade de gênero é a contínua repetição estilizada de certos atos e não uma identidade aparentemente harmoniosa, as possibilidades de transformação dos gêneros estão na relação arbitrária desses atos, na possibilidade de um padrão diferente de repetição, na quebra ou subversão da repetição do estilo mobilizado. Fim da citação. Seguindo essa compreensão do gênero como uma categoria e na leitura de que o corpo faz, portanto, uma situação histórica, inserida em uma conjuntura baseada na dominação e nas relações de poder, a opressão exercida sobre o gênero ela é fortalecida na mesma medida em que a consciência das oprimidas é sufocada por imposições sucessivamente transmitidas através de sequências repetitivas que negam o espaço à intervenção crítica. Há, portanto, o que o Butler chama de acordo tácito coletivo de performance, que produz e sustenta os gêneros como ficções culturais. Esse termo também é muito importante aqui, que essas ficções são disfarçadas pela própria sequência na qual se pautam essas construções. E as teorias feministas, elas assumem, no primeiro momento, nesse compromisso de ligar a teoria às experiências vividas, assim como revela a maneira como o mundo é produzido pelas subjetividades. E se esses padrões, conforme salienta Butler, são reforçados e conformados na dinâmica da repetição, o combate a tais padrões deve partir, portanto, da desconstrução dessa dinâmica, operando dentro da identidade construída. Cito, a tarefa crucial do feminismo não é estabelecer um ponto de vista fora das identidades construídas. A sua tarefa crucial é, antes, a de situar as estratégias de repetição subversiva facultadas por essas construções, afirmar as possibilidades locais de intervenção pela participação precisamente nas práticas de repetição que constituem a identidade e, portanto, apresentar a possibilidade imanente de contestá-las. Como a gente pode, então, quebrar esses padrões, interromper essas repetições que nos direcionam ao movimento que hoje tive que passar por ele de forma sumária, por questão do tempo, mas que se retroalimenta, né, num empenho constante e permanente pela naturalização dessas relações de opressão. E especificamente aqui, que nos coloca também como reféns e instrumentos dessa dinâmica, da qual se nutre a lógica dominante do patriarcado. Então, como a gente pode operar nessa quebra e não seguirmos apenas repetindo o padrão, um movimento, uma situação que nos é dada e para a qual há todo o engajamento sistêmico em prol da sua manutenção, né? Então, eu encontro no teatro, né, especificamente no teatro político, o método para que a gente possa experimentar movimentos outros, repensarmos os corpos, as corpas, como situações históricas e não como fatos naturais. E o teatro do oprimido, né, a principal fonte de inspiração aqui, que é idealizado por Augusto Boal, ele teve como ponto de partida trazer à tona essas contradições sociais e, mais ainda, de deixar de reproduzir os fenômenos já existentes, que são tidos, que são dados como naturais, imutáveis, enfim, para experimentar a produção de movimentos outros, de movimentos diversos, de dinâmicas que se opõem à lógica da dominação, porque o movimento do teatro
do oprimido, né, proposto por Boal, ele tem como ponto de partida, né, o objetivo principal que Boal, a premissa, a partir da qual ele parte esse tipo de teatro, é devolver ao oprimido os meios de produção, né, ele usa esse termo, né. Então, o que ele faz é literalmente transferir ao espectador uma função que antes era exercida pelo diretor, pelo dramaturgo, pelo ator, né? Entregar ao espectador a sua capacidade inerente de modificar a cena apresentada, né? Chamar o espectador para ação, subir no palco, entregá-lo e falar: toma, esse espaço agora é seu, ensaie como puder, como quiser. Então, é romper essa distinção entre o atuar e o agir. Perdão. Como devemos sair do âmbito discursivo e assumir uma postura, uma reação contra o caráter fechado, é a mesma postura contra o sistema, é passível de experimentação no teatro. Era essa a premissa do Augusto Boal, que a massa que tudo produz, que opera os meios de produção, é colocada como refém ou vítima desse meio, dessas relações. Sendo que as relações de poder são imposições sociais, não fenômenos naturais, como a gente discutiu agora há pouco. Então, contando aqui uma breve historinha, né? E aí surge a Bárbara Santos, que é uma grande companheira do Boal, inclusive foi coringa do CTO, do Centro de Teatro do Oprimido, por mais de décadas. Ela já trabalha com o Teatro do Oprimido há mais de 30 anos, e ela traz essas técnicas que foram desenvolvidas por Boal para o Teatro do Oprimido, para as especificidades das questões relacionadas ao gênero, direcionada às demandas feministas, né? E uma observação importante é que quando a Bárbara Santos funde, né, o laboratório que ela chama de Teatro das Oprimidas, ela não rompe, né, com o Teatro do Oprimido, ela não cria esse movimento para se contrapor ao Teatro do Oprimido do Boal, pelo contrário, na verdade ela identifica essas singularidades, essas particularidades do estar mulher, né, e coloca as questões das oprimidas para se pensar o método, para se repensar as técnicas, né. Porque o teatro do oprimido, né? O que é o oprimido, né? Assim, essa generalização é problemática por si só. Então, assim como o movimento feminista tem o teatro dos oprimidos, o movimento negro também tem uso do teatro do oprimido dentro das especificidades, temos o teatro da periferia, enfim. Então, existem várias camadas dentro do teatro do oprimido, e o Teatro das Oprimidas é uma delas, fundada e idealizada pela Bárbara Santos. E, enfim, por que eu dei toda essa volta, né? Para que a gente possa depois agora retornar ao que a gente estava falando lá no começo, sobre essa provocação de Butler, que é um desafio do movimento feminista, né? De como podemos ensaiar essa experimentação do corpo em outros sentidos. E como esse laboratório, que a Bárbara Santos chama de laboratório, né, pode nos ajudar a redesenhar o corpo feminino, que é tematizado publicamente, mesmo em sua intimidade, buscando uma permanente adequação, né? Sei lá, seja por depilação, por ganho ou perda de peso, o tabu da menstruação, a forma, a necessidade, né, de que o corpo feminino é feito para a procriação, enfim. Um corpo cuja existência ela é subtraída e a sua experiência é condicionada a serviço de algo ou alguém, né? Cito aqui Bárbara. Um corpo que muitas vezes não se atreve a se conhecer ou a sair de si. Um corpo que é comumente tido como depósito de experiências pode se converter em fonte de descoberta. Como se descobrir como potência? Não tenho potência, né? Eu sou a potência. Eu não sou uma receptora, mas eu sou produtora de quem eu sou. Então, quando a Bárbara idealiza esse laboratório, ela mesma funda, né, para experimentação em coletivo, e ela nos apresenta uma série de questões que não são dadas para serem respondidas, mas com a finalidade de uma provocação e abertura desses mecanismos, né, que a gente conversou há pouco sobre a subtração da experiência. Cito agora essas questões. Quais modelos ancestrais ainda atuam como entendimento de ser mulher? Quando, onde e como um corpo se entende e se identifica como corpo de mulher? Quais contextos sociais condicionam esse ser mulher a seguir determinados padrões, mesmo quando esses impõem absurdas desvantagens? Quais lugares esse corpo pode ou deve ocupar e quais não? Onde o corpo é exposto, mercantilizado e onde é invisibilizado? Quais imagens são propagadas como imagens de mulher? Como a mulher vê seu próprio corpo no mundo das imagens projetadas?
E aí tem outro ponto necessário a ser sublinhado aqui, uma questão até recorrente também em mim, né? E nos grupos dos quais participo também, que a Anitta colocou isso aqui também, e também nos movimentos sociais que a gente tem dentro do teatro do oprimido, que é essa definição do que é mulher, né? O que é definição de mulher, aquela quando a gente fala, vamos buscar essa compreensão do ser mulher, a gente tem que pensar também muito numa fuga, né, para essa não generalização, né, para uma não universalização do gênero, mas sim como a gente pode experimentar tentativas de engajamento, uma busca por um lugar, por espaços de interseção, a partir do qual as experiências e vivências pessoais, dentro das perspectivas individuais, encontram com análise e percepções coletivas e as transformam em uma experiência do grupo, né? Então, como a gente pode fazer essa mobilização que tenta trabalhar exatamente essa questão da subjetividade e da opressão, e na qual a própria dinâmica da socialização impede cada mulher de sair de determinado lugar, de explorar determinados espaços, de descobrir a si mesma, de experimentar a voz, desmecanizar o corpo, enfim. Como a gente pode partir do teatro, a partir do teatro a gente pode encenar as questões, identificar o problema, trabalhar a sociedade, como redesenhar as dinâmicas sociais que se constroem, que sustentam e que condicionam uma subjetividade em determinado sentido, né? Então, e a base conceitual do teatro das oprimidas, né, que aí exatamente a gente começa a desenhar essa questão da nova subjetividade, né, a partir da história, da filosofia e da ancestralidade, né, de modo a investigar como que esse imaginário coletivo e as imagens que são construídas e fixadas nesse inconsciente coletivo são as vivências cotidianas, as experiências concretas que revelam como esses imaginários influenciam as mulheres em seus contextos sociais e por meio dos movimentos, das organizações, das ocupações de território, das dinâmicas em coletivo, é possível identificar qual é o desejo de transformação e como a gente pode construí-lo. E essa base conceitual do teatro das oprimidas leva uma estrutura que eu vou dividir aqui em 5 atos, que são... O primeiro ato, né, se constrói na identificação das imagens herdadas, de modo a trazer ao primeiro plano o processo histórico da construção do conceito de gênero representado em imagens ancestrais, né, que definiriam o gênero feminino, uma definição que é construída por um sistema de opressão sobre os corpos das mulheres, imagens que ratificam a opressão, o meu corpo não é meu, não serve a mim, mas a estrutura é o patriarcado. Tais imagens, dentro do diagnóstico da Bárbara, permanecem coladas no nosso inconsciente, guardadas em algum lugar profundo, de difícil acesso, e muitas vezes a gente sequer sabe que esses registros estão lá, mas apesar de inconscientes, essas imagens elas seguem influenciando o nosso modo de agir e de pensar, ou seja, elas têm consequências concretas na nossa vida cotidiana. Então, é um conjunto que se relaciona aos mitos de fundação da sociedade, as referências que estão tão profundas, né, tão enraizadas, que são esquecidas como parte integrante da própria sociedade, né, em que vivemos. Citação: por meio das atividades estéticas, busca-se revisitar onde estão e como operam os mitos fundadores que ratificam o arcabouço ideológico do patriarcado. O que ela chama de segundo ato é a compreensão, o sublinhar das imagens reforçadas por meio da estética do opressor, de modo a compreender como essas imagens são tão naturalizadas, né, ao longo das vivências e por meio de um projeto de socialização. E a gente já sabe que se trata de um projeto, né, no qual a imagem da mulher ideal ela é construída e repercutida, né, então dessa forma o imaginário coletivo do que é ser mulher é ratificado por meio dessas relações de poder, e a Bárbara também fala a questão do sistema educacional e também da educação informal, e ela reforça como essa estética do opressor veicula e propaga essa estética colonialista, eurocentrada, patriarcal, por meio das instituições que visam manter esse sistema opressivo, convencendo as oprimidas de que os seus corpos não correspondem ao modelo desejado, o que, consequentemente, instaura-se uma busca incessante, sequencial, né, mais uma vez a sequência, a permanência por um modelo que nada mais faz do que reforçar o ideal, o inalcançável. O terceiro ato eu chamo de espelho, em que as imagens incorporadas
as imagens refletidas que compõem a mulher que somos, que estrutura a autoimagem conhecida, e a imagem que refletimos nos outros e nas outras, a imagem que aceitamos como sendo quem somos, como imagem própria, e que muitas vezes atua contra o que queremos, né? Reforçando o poder do sistema que nos oprime. Como cada mulher se vê, como ela se relaciona com seu próprio corpo. Quais tabus nós criamos ao nos relacionarmos com os nossos próprios corpos e com o que se espera dele. Como se questiona a imagem que tem de si? Ou seria a imagem que tenta corresponder às expectativas, né? O reconhecimento que a autoimagem é construída a partir da socialização, da busca por agradar ou ainda por se adequar às exigências impostas. Enfim, chegamos ao início da prática, né, que são as imagens questionadas, que é uma busca por desvelar, tirar o véu dessas opressões, das armadilhas sociais e a repetição de ações mecanizadas e automatizadas. A descoberta onde o imaginário construído socialmente atua e afeta a vida concreta de cada mulher, onde e o que afeta individualmente cada mulher, e se multiplica e se define como uma opressão coletiva. Perceber o que se vive individualmente, como o que se vive individualmente pode ser construído coletivamente, né? Pode não, E buscar investigar e identificar as opressões para compreender os mecanismos do seu funcionamento. O quinto e último ato é o laboratório das imagens a serem construídas, que são quais os desafios que a gente quer criar, que é o momento em que a busca por alternativas de superação para a opressão, identificada nas novas referências para a construção das imagens desejadas, e aí é esse desejo, né, pelo ensaio, pela experimentação do próprio corpo, do espaço e da voz, a projeção de si mesmo enquanto sujeita e sendo desconstruída em coletivo. As atividades são dispostas e realizadas em atos, né, e não em sequência. E Butler nos diz também, né, voltando, do ponto de vista feminista, é possível entender os corpos atribuídos de gênero como legados de atos sedimentados, em vez de uma estrutura pré-determinada, uma essência ou um fato natural, cultural ou linguístico. Revisitar esses atos na orientação de movimento teatral é sublinhar cada sedimento, destecer o véu que encobre a potência que há em cada corpo. E não somente encarar as contradições, mas ensaiá-las e recuperarmos nossa autonomia. É fazer do espaço do laboratório. É ser e estar em processo, investigando as possibilidades para a transformação da realidade. Eu queria só encerrar com um poeminha da Bárbara, que ela começa o livro, gente, esse livro aqui que eu estou falando, Teatro das Oprimidas. Quem tiver interesse, é essencial. Deixa eu só achar ele aqui, gente, para a gente vai estar aqui. A partir daqui, fendas se transformam em pontes, pontes se abrem em abismos, abismos oferecem a chance de voar. A partir daqui, a política é poética. As mãos múltiplas se multiplicam, diversas, complexas, solidárias. A partir daqui, não se caminha só. Voo é cooperação, é o ato de parar, íntegro de seguir. O ato de parar, íntegro de seguir. A partir daqui, conflito é semente, divergência é processo, sororidade é inspiração e comunidade é método. Enfim, encerro aqui minha fala. Obrigada, gente. Muito obrigada, Bruna, pela sua fala. Também achei incrível, gente. Eu não estava emocionalmente preparada para essa mesa. Eu gostaria de chamar agora, então, para a gente dar sequência à nossa mesa. Deixa eu ver, o Ítalo, da PUC. A comunicação dele se chama Empirismo Queer para Além da Linguagem. Fica à vontade, Ítalo, por favor. Obrigado, Gabriela. Eu queria pedir, tem como você me interromper mesmo quando eu tiver assim 10 minutos de apresentação? É porque eu vou estar apresentando os slides aqui em outra aba e eu não vou conseguir controlar o tempo se você me avisar pelo chat. Sem problemas, não se preocupe. Aí, tipo, uns 10 minutinhos assim, só para eu... Tá, eu te aviso em 10 e 5, tá bom? E aí depois Perfeito, a conclusão. Perfeito, muito obrigado. Eu vou compartilhar aqui uma apresentação que eu fiz. Eu acho que ela não ficou muito longa, então acho que vai dar para a gente ter noção mais ou menos do que eu estava pretendendo falar. Eu sou doutorando em filosofia na PUC-Rio, né? O meu doutorado é sobre Michel Foucault, especificamente sobre a noção de poder no Foucault.
e nesse caminho eu venho estudando há um tempo teoria queer e as interfaces da filosofia francesa contemporânea, principalmente filosofia política, por Deleuze e Guattari, Baudrillard, Foucault, nessa geração de estudos de gênero e últimas ondas do feminismo. Queria agradecer a organização do evento, né, por esse espaço, da gente poder dividir um pouquinho do que a gente estuda na solidão dos livros. E hoje eu queria falar especificamente sobre o Paul Preciado e a proposta dele de entender mais ou menos o regime de sexo e gênero no contemporâneo. Então essa aqui é a nossa agenda. Primeiro eu vou falar brevemente sobre o Preciado, quem é ele. Depois vou começar a falar das perspectivas que se tem sobre o regime de sexo e gênero a partir da leitura do Preciado. Depois vou entrar basicamente na questão do construtivismo. Por fim, eu vou falar um pouco da proposta de contrassexualidade dele no Manifesto Contrassexual, que tenta lidar com esse problema do construtivismo de gênero enquanto uma perspectiva analítica. E, por último, falar sobre essa proposta dele de analisar uma sexualidade proestética enquanto prática contrassexual. Então, a obra que, basicamente, que eu tenho em mente é o Manifesto Contrassexual, que acho que é a primeira obra de impacto dele, mas a gente vai falar um pouquinho de texto junk também. Então, com Preciado, ele é um filósofo, ele é trans, é espanhol, ele foi orientado pelo Derrida, né, ele se diz Foucaultiano, herdeiro do Foucault, ele tem influência da Butler, Monique Wittig, o Manifesto Contrassexual, ele é dedicado ao Wittig. Deleuze e Guattari também é outra influência muito forte, principalmente nas últimas obras, a Teresa de Lauretti também, enquanto percursora da teoria queer e início desse tipo de análise. A gente poderia falar que essa análise queer, que surge ali um pouco bem focada nos Estados Unidos, tem uma certa um certo viés que eles chamam de pós-feminista, na medida em que substitui o sujeito do feminismo pela análise das tecnologias de produção do gênero, ou seja, a categoria analítica do gênero começa a tomar um espaço maior para se analisar o sistema de produção de subjetividade do que a questão anterior do ser mulher e de como que a opressão das questões de gênero tomava conta basicamente do feminino. Então, eu acho que a filosofia do Preciado é muito importante entender essa questão de transição e experimentação subjetiva. O Preciado diz que ele quer ser inscrito numa tradição de pensadores que pensam com o próprio corpo, né, que fazem um modo de filosofia através do próprio corpo, e acho que isso está muito presente na obra dele. O Manifesto Contrassexual tem muito uma preocupação com essas sexualidades proestéticas a partir da construção de uma subjetividade lésbica, e no texto junk já tem que o nome mesmo diz, né, texto junk e vício, um texto de testosterona, ele intercala capítulos de investigação teórica, de filosofia política de gênero, e capítulos pessoais, que eles chamam de protocolos de autointoxicação, né? Então, não é muito bem uma autobiografia, mas é um registro público dessa experiência de transição. O último texto dele traduzido no Brasil, o último penúltimo, foi junto com o transfeminismo. O Apartamento e Urano é um apanhado de crônicas em jornal e artigos em revistas que tratam, é bem interessante, que tratam um percurso um pouco maior da obra do Preciado, e dá para ter uma dimensão como que se transforma a escrita dele ao longo dessa transição e dessa experimentação. O subtítulo é o Crônicas da Travessia. Então, acho que é muito importante, quando se fala o Preciado, entender essa forma de fazer filosofia sempre em contraposição com uma postura contranormativa, né? Então, inicialmente, no Manifesto Contrassexual, o Preciado vai falar que tem basicamente duas formas de a gente entender o regime de gênero. Então, teria uma primeira questão,
que uma primeira perspectiva, que seria um essencialismo, que entende sexo e gênero construído segundo uma identidade biológica, isso é interessante também, ou identidade psicológica, a gente poderia colocar. Então, essa perspectiva de uma essência do gênero, ela identifica o sexo e gênero, né? O gênero como uma expressão de uma essência do sexo conformada a partir de uma estrutura biológica, uma estrutura cromossômica, e dentro dessa abordagem poderia ter também uma perspectiva de uma essência psicológica do gênero, se a gente coloca algumas leituras psicanalísticas dessa questão, na medida em que a lida, a dialética, natureza e cultura, né? Quando nós nos colocamos no campo social, a partir de condutas e práticas, ao longo da construção recente do sujeito, infância, a gente teria um desenvolvimento de uma essência psicológica de um gênero. E ao longo da nossa vida, esse gênero seria expressivo, né? Ele é expressivo porque ele expressa uma identidade fixa. Então, ele seria expressivo a partir de desejo, de atos falhos, de práticas de prazer. Então, isso ainda seria uma concepção essencialista de gênero. O Preciado diz que a crítica da teoria queer chega muito no viés de tentar repensar e retirar, e não só da teoria queer, mas isso vem desde a Beauvoir, mas fundamentalmente com a queer, de tentar trabalhar ou criticar uma desnaturalização dessa questão. Então, se desenvolve uma abordagem de um construtivismo de gênero. A Butler é uma referência muito forte nessa leitura, de que o gênero seria não uma essência, mas uma produção, ou seja, ele é produzido constantemente através de práticas, códigos, signos e dispositivos. Então, o gênero ele não seria expressivo, mas ele seria performativo, né? Essa é a leitura do Preciado. E ele diz assim, o meu esforço consiste na tentativa de fugir do falso debate essencialismo-construtivismo, dito de outra maneira, da oposição tradicional natureza-cultura, hoje rebatizada natureza-tecnologia. Isso é uma questão fundamental na filosofia contemporânea, se a gente tem em vista os debates atuais de realismo especulativo e virada ontológica na antropologia, que tentam denunciar essa conivência da filosofia e da antropologia contemporânea com o estatuto moderno que separa natureza e cultura. Então, o Preciado está tentando fugir dessa proposta que entende eminentemente o gênero enquanto uma construção social que estaria só colocada no âmbito da cultura, ou seja, que essa tentativa de desnaturalização extrema do gênero. Então, mas o que é exatamente esse construtivismo, né? Como que funciona? O Preciado diz assim, Foucault identificou dispositivos que nos fazem compreender a sexualidade como produtos de tecnologias positivas e produtivas e não como resultado negativo de tabus, repressões, proibições legais. Aqui no História da Sexualidade, que o Preciado está falando do História da Sexualidade, volume 1 do Foucault, ele estava muito às voltas com um certo debate dos anos 60 e 70 de uma liberação sexual e de uma emancipação para além das repressões do sujeito. Ou seja, ele está em debate com um certo estigma e leituras freudianas que fundam o sujeito contemporâneo como reprimido, como consequência de uma castração simbólica fundamental. Ou seja, então a gente teria que ter uma liberação sexual para se emancipar das estruturas de poder. E o Foucault, não é bem assim, porque o poder ele é produtivo, ele trabalha até a partir de tecnologias que produzem a subjetividade, que não reprimem a subjetividade, né? E, nesse sentido, a estrutura de gênero seria produtiva. E em que medida é performativa? Para Butler, a performance da drag queen, isso é o Preciado falando, evidencia os mecanismos culturais que produzem coerência da identidade heterossexual e garante a ligação entre sexo anatômico e gênero. Ou seja, o Preciado está falando aqui da análise da Butler, das performances drags nos clubes, principalmente em Nova York, ali nos Estados Unidos, que a Butler vai falar, olha, quando a drag coloca signos no palco, em jogo, de maquiagem, de performance, de roupa, ela está fazendo uma performatividade do gênero. Mas não é só a drag que faz isso, a gente também faz isso. Então, acho que essa é a virada importante da Butler. Desculpa, Heitor, só para te avisar, 10 minutos. Perfeito, obrigado.
Então, o que é importante a gente entender é que o registro do Foucault está na produção discursiva do sexo, na história da sexualidade, e o da Butler está na produção de signos performativos. Ou seja, essas duas bases do construtivismo de gênero ainda estão muito encapsuladas pelo problema da linguagem. Isso fica muito claro quando a Butler usa o Austin, que é um filósofo analítico da linguagem, e dá essa noção de performatividade dela um quê formalista, de uma estrutura que coloca um pouco o corpo entre parênteses. Essa é uma crítica do Preciado, ou seja, e dentro dessa estrutura do construtivismo produtivo, né, são as tecnologias de poder que são a normalização, e o performativo seria o contraprodutivo. Seria aquilo que é fruto dessa estrutura produtiva de poder, mas que pode, de certa forma, produzir outras experiências contranormativas, contra essa própria estrutura. Eu queria dar um passo para trás para a gente falar um pouco, mas como que chegou nessa concepção de um construtivismo de gênero muito alocado dentro da linguagem? Ou seja, o Foucault falando da proliferação epistemológica de discursos sobre o sexo, né, o sexo enquanto experiência, foi produzido a partir de uma ciência moderna do sexo, ou seja, é um saber sobre o sexo que se desdobra em relações de poder, e a Butler, a partir de estruturas e signos no regime dos efeitos de sentido da linguagem. Isso é uma herança do estruturalismo francês. O Ferdinand de Saussure ele constrói um método estrutural que ele fala que a linguagem é uma estrutura que se divide em unidades de signos, daí que vem o estruturalismo, né? E o signo ele se divide em significante e significado. O significante seria a imagem acústica do que a gente quer falar, né? Não é a palavra, é a imagem acústica do que ela quer dizer, ou seja, a impressão psíquica, e o significado, mais ou menos, o conceito dessa imagem. Então, essa estrutura forma o signo. Através de cadeias de signo, a gente constrói sentido. Então, a teoria queer ficou muito encapsulada dentro dessa analítica epistemológica de entender o gênero enquanto um efeito de sentido a partir de signos da linguagem. Então, a crítica do Preciado é mais ou menos assim, né? Ele diz assim, o gênero não é simplesmente performativo como desejaria Butler. E ele aqui está sendo bem forte, né? O gênero é, antes de tudo, prostético, ou seja, não se dá senão na materialidade dos corpos. E ele não está falando aqui que não existe corpo na Butler. Depois ele chega a falar isso, ele só fala... Isso ele está falando de uma concepção da Butler no início dos anos 90, né, em problemas de gênero e o corpos que importam. Porque depois a Butler vem trabalhar o corpo no político, um regime de alianças no espaço público. Então ele fala que nessa questão inicial, a Butler ela abre mão de uma maneira precipitada da materialidade do corpo com essa noção de performativo. E a própria Butler foi criticada nos estudos queer dos Estados Unidos, quando ela analisa essa questão da Venus Extravaganza, que era uma mulher trans, que a Butler ela analisa no Corpos que Importam, no Corpos que Importam, sim, se eu não me engano, ela analisa como que a performance drag serve para a gente entender essa dinâmica de performatividade, mas a própria Venus depois ela é assassinada por um homem, porque dizem, né, existe esse debate que ele não sabia que ela era trans, então toda a questão que estaria em jogo dentro dessa estrutura seria a falta de passabilidade da Venus enquanto mulher trans. E isso ficou muito aflorado nos debates da teoria queer dos Estados Unidos, em razão dessa crítica da Butler, que como você pode falar de performatividade se está na cara que o problema da questão trans e da questão drag é a materialidade do corpo, é a transição, é o hormônio, é o surgimento de pelo. Se isso é muito importante, a gente não pode abrir mão de falar isso. E a proposta do Preciado, então, é essa. Este confronto forçado avança em direção a um metaconstrutivismo, não só de gênero, como também, sobretudo, do sexo. Isto é, em direção a uma reflexão sobre os limites do construtivismo, prefigura igualmente uma certa forma de materialismo ou empirismo radical queer, né? Ou um hiperconstrutivismo. O que ele está falando aqui é que a gente tem que olhar para a materialidade da constituição do corpo e analisar as próprias tecnologias de poder que envolvem essa materialidade. Fala de prótese, fala de hormônio,
falar de pelo, falar do corpo não na estrutura formal do performativo, ou seja, não o corpo produzindo efeitos de linguagem, mas o corpo enquanto matéria ativa orgânica, tecno-orgânica nesse sentido. Então, no Manifesto Contrasexual, o Preciado vai falar de uma dildotectônica. 5 minutos, Ítalo. Desculpa. Perfeito, já estou concluindo. Ele vai falar de uma dildotectônica, que seria uma ciência de estudo das práticas de utilização do dildo. Então, ele cria essa noção de contrasexualidade a partir do princípio de que sexualidade foi criado na modernidade, né, que o Ocidente criou, no período da modernidade, uma ciência sexual, e isso é o Foucault que diz na História da Sexualidade, e que outras sociedades não tinham uma ciência sexual, mas tinham uma arte erótica. Ou seja, foram outras formas de construir uma experiência erótica do sujeito e de dominar essa experiência erótica do sujeito, que não produzem subjetividade da mesma forma. Então, o Preciado, no manifesto, que ele diz, que é um manifesto para uma sociedade contrassexual, apesar de hoje ele não falar de contrassexualidade, ele fala só naquele manifesto. O dildo, ele já não fala no texto Junk, já não tem essa centralidade da prótese enquanto uma experiência tecno-orgânica de paradigma de produção de gênero. A prótese tem uma importância muito grande no manifesto, porque ele está querendo colocar em perspectiva outras formas de subjetividade lésbica naquele período. Então, ele diz que o dildo é um ato estrutural histórico decisivo. Extração da forma pênis do corpo como dildo é a desconstrução da heterossexualidade como natureza. Então, o Preciado vai pensar que o dildo não é uma cópia do pênis, mas quando o pênis começa a ficar à venda através da estrutura do dildo, e existe, no limite, uma certa objetificação, a gente começa a entender que a própria heterossexualidade, né, enquanto prática sexual, ela não é naturalizada, mas ela é produzida também. Enquanto o dildo começa a ser uma estrutura de suplemento, aqui tem uma influência do suplemento do Derrida também, ele, enquanto suplemento prostético, ele produz o próprio original, ou seja, o dildo produz o pênis. E aí o Preciado vai falar, a partir desse momento tudo é dildo, até o pênis, porque ele não é simplesmente uma cópia, mas ele é uma perversão, uma prática contrassexual dessa estrutura que empurra esse modelo heterossexual normativo para outras possibilidades, né? Então, ele também está em debate com toda a questão de que o sexo lésbico através do dildo seria uma emulação da heterossexualidade, ele critica bastante isso, né? Então, nesse sentido, essas outras possibilidades sexuais seriam práticas que não seriam práticas normalizadas, mas através desse contato e desse não discernimento entre o orgânico e o inorgânico, né, que o dildo ele passa a ser um prolongamento estranho do corpo, né, e ele coloca em contraposição a própria organicidade do corpo e a própria concepção do humano. É interessante a gente falar da Donna Haraway, o Preciado cita expressamente a Donna Haraway, que diz que o humano sempre é uma negociação entre o orgânico e o orgânico, entre o animal e o não animal, né? Então, o humano, nesse sentido, é esse processo em construção que está sempre atravessado pela materialidade, nunca fundamentado numa essência, né, biológica. E o Preciado vai dizer, o dildo como símbolo de potência e excitação sexual trai o órgão anatômico deslocando para outros espaços de significação, orgânicos ou não orgânicos, masculinos ou femininos. Ou seja, o que ele está falando é que, incorporando a materialidade e a estrutura tecnológica, a gente tem possibilidades de experiências que podem ser contranormativas, porque ele está tentando fugir um pouco dessa noção de que toda utilização do que é material e a interface entre material e orgânico seria uma intervenção da normatividade no corpo. Ou seja, o corpo ele só consegue construir o gênero a partir de processos de significação que são do âmbito da linguagem, e não necessariamente. Esse é um pouco
esse caminho que o Preciado tenta traçar, e eu acho que tem uma importância fundamental para a gente pensar essas práticas contranormativas, ainda que essa estratégia seja uma... É interessante pensar que não é uma estratégia negativa ou uma estratégia revolucionária, mas é uma intervenção imanente a partir dos dispositivos de normalização do próprio gênero, né? Ou seja, o Preciado não está falando aqui de estratégias políticas transcendentes, mas ele está falando que, a partir dos dispositivos de produção do gênero e da sexualidade, a gente tem contra-estratégias, a partir, e não da utilização voluntária desses dispositivos, ou seja, eu vou usar isso para produzir uma contra-sexualidade, mas isso acontece, né? São estratégias que são dinâmicas, organizadas no coletivo e que acontece, mas ainda assim a gente tem essa potencialidade. Isso é o que eu queria trazer hoje e espero que a gente possa conversar um pouco mais. Obrigado, pessoal. Muito obrigada, Ítalo. Também excelente comunicação. Então, agora ficamos com o Lucas. Perdão, só um instantinho. A comunicação do Lucas se chama Ecos de um Orifício, os usos do pensamento batalhano nas artes da cena. Fica à vontade, Lucas. Lucas, só uma coisinha, perdão. Você também vai apresentar um slide, então você também não vai ver o chat, correto? Não vai conseguir ver. Tá, então eu vou precisar te interromper algumas vezes. Tudo bem. Desculpe, de antemão. A única forma de amar que parece ser ainda possível, a única forma que resta, que faz sentido, é o amor entre estéreis, uma espécie de ponto de viragem, de verdade que brota, por fim, séculos de repressões prolongadas. A sexualidade é atirada a um abismo de si mesma. Assumir e encarnar o fim, ser o fim, viver para o prazer e para a morte sem remorsos, por mais potencialmente autodestrutivas que as consequências possam ser. O fim, a guerra, um masoquismo coletivo. O mundo está a ruir, mas há um momento em que ainda podemos recuar para ver despedaçar-se antes de ruirmos com ele. Parece que só temos duas opções: entrar em pânico ou contemplar. O Gildo Rebelo e seus atores preferem a segunda hipótese. Não é que deixem de sentir. Criam, dentro do fim, ou da proximidade do fim, uma sofisticação emocional. O que fazer perante um impulso de morte tão forte, se não recuar e ver-se a si mesmo e aos outros destruir-se como se contemplasse no museu uma obra de arte? Eu sou o Lucas. Muito boa tarde a todos presentes. Primeiro quero agradecer pelo espaço do evento, para poder aqui falar um pouco. Eu que não sou especificamente da área de filosofia, mas dialogo muito com a filosofia. Eu sou mestrando no programa de pós-graduação em Estudos Contemporâneos das Artes, da UF, e vou falar um pouco da minha pesquisa de mestrado, que aqui nessa comunicação eu intitulei Ecos de um Orifício, usos do pensamento batalhano nas artes da cena. Essa minha pesquisa, ela é uma obsessão. Eu não tinha a menor noção, em 2015, quando eu ainda era aluno da filosofia da UF, um curso que eu não concluí, mas eu voltei agora à graduação em filosofia, como minha segunda graduação, sou graduado em antropologia. Entre uma aula e outra, uma amiga me apresentou ao Jorge Bataille. Ela me apresentou o erotismo e a história do olho. Eu estava ainda muitas reflexões iniciais sobre as potências do corpo, sobre os grotescos e os nossos avessos, e me chegou o Jorge Bataille. Aí eu fui ler o História do Olho. Uma frase que me chamou muita atenção, que é logo no começo do História do Olho,
Foi essa frase: os pratos de leite foram feitos para a gente sentar. Eu precisei ler essa página umas 3 vezes para poder reconhecer o impacto que as palavras de Simone, que é a personagem do Bataille, tiveram em mim, né? No mesmo dia eu li toda a História do Olho. É a novela mais conhecida do Bataille. E eu fiz dele um ritual. Toda pessoa nova que adentrava no meu quarto, na minha casa, assim, que é um amigo que eu chamava, eu fazia as pessoas lerem as primeiras 2 páginas da História do Olho. Algumas pegavam o livro e liam tudo, outras queriam comprar ele depois, outras me pediam: você tem esse texto digital? Então, a História do Olho foi meio que meu cartão de visitas, isso em 2015. Né? Então, eu já estava meio que inserido no que eu chamo do universo de coisas escritas do Bataille. Eu entrei no PPGCA com outro projeto de pesquisa, que era um projeto que visava uma parte muito presencial, com um trabalho de campo, com acompanhamento de um grupo de teatro. Só que por causa da pandemia eu tive que me refazer, como muitas pessoas também, muitos pesquisadores tiveram que se refazer, como os programas de pós-graduação tiveram que se refazer, né? Então eu fui reobservar minha trajetória enquanto pesquisador e como o Jorge Bataille estava por detrás de basicamente tudo que eu fazia, né? Então, no final da minha graduação aí na antropologia, eu digo que eu tenho um segundo tema de pesquisa da graduação, que é os usos do pensamento do Jorge Bataille na antropologia, e em especial no livro A Parte Maldita, que é onde o Bataille vai falar sobre as trocas, o Kula, o Potlatch, que são trocas rituais, que são muito estudadas na antropologia, que, aliás, foi por via do ritual, foi por causa de uma aula de ritual e simbolismo que eu resolvi que eu deveria sair da filosofia e ir para a antropologia. Aí, finalizando meu curso, acho que um período antes, eu fui pesquisar para ver se alguém tinha utilizado o Jorge Bataille na cena contemporânea e conhecer essa figura, que é o Miguel Bonneville, assim com o nome taxado mesmo. E o Miguel tinha um espetáculo, né, tem um espetáculo chamado A Importância de Ser Jorge Bataille, que é uma série de espetáculos que ele faz chamado A Importância de Ser, que é com uma série de autores, de pensadores que são importantes, que foram importantes para a formação dele enquanto pessoa, enquanto artista. E esse espetáculo eu achei muito curioso também, tá nessa mesa incrível, com essas pessoas maravilhosas, esses doutorandos em filosofia, que eu aprendo muito com a filosofia, por isso que eu voltei para a graduação em filosofia também. O espetáculo anterior que o Miguel fez, antes de construir A Importância de Ser Jorge Bataille, foi A Importância de Ser Paul B. Preciado. Tem mais... Então, meio que o pensamento do Preciado, isso conversando com o Bonneville, né? O pensamento do Preciado, ele meio que leva o Bonneville a querer aprofundar no Bataille, né? O que chega até mim, e o que eu vou falar um pouco aqui, é sobre o livro de artista Dissecação de um Cisne, do Bonneville. Esse livro ele foi feito em uma residência na França, onde o Bonneville ele pôde visitar o túmulo do Bataille, e ele faz uma espécie de escrita, que é um apagamento de si, que ele tem essa questão o Bataille tem uma frase chamada "escrevo para apagar meu nome", e dentro desse livro de artista, né, Dissecação de um Cisne, o Bonneville, quem escreve não é o Miguel Bonneville, quem assina os textos são o Gildo Rebelle, que é um cineasta, que assina uma espécie de roteiro de um filme que nunca aconteceu, que é esse Dissecação de um Cisne, e tem um crítico de cinema chamado Jean-Baptiste Gavreau, que apresenta o texto O Cinema de Gildo Rebelle, que foi um trechinho que eu li aqui no início. Então,
por meio dessas personas, o Bonneville faz esse apagamento do eu dele, né? Que é algo que ele procura em toda a sua obra, esse apagamento, esse borramento do nome. Muito também ancorado no pensamento depreciado das questões de identidade. Eu penso muito em tecnologias de identidade quando eu penso no apagamento que Bonneville faz através da obra dele e através da importância de ser essa outra pessoa, esse outro pensador que ele traz nos espetáculos dele. Então, eu vou aqui analisar um pouco o Dissecação de um Cisne, que é esse livro de artista, que foi publicado 1 ano antes do espetáculo A Importância de Ser Georges Bataille. Eles não têm uma ligação assim direta, mas dá para perceber que o livro ele acaba resvalando de alguma forma no espetáculo que o Bonneville vai construir no ano seguinte, né? A primeira coisa que eu me foco, que eu foquei, é nessa palavra dissecação, né? A dissecação é um termo muito caro para o Bataille, porque por mais que as imagens batalhanas sejam imagens de laceração, de rasgaduras, de arrebentar, né, de arrebentamentos, e não cabe a dissecação, não cabe na figura do Bataille. Eu vou explicar isso um pouquinho, que acho que é um ponto inicial de onde eu começo essa pequena análise aqui. 10 minutos. Tá. Nos Cantos de Maldoror, do Lautréamont, tem uma passagem que é muito cara aos surrealistas, né, que meio que teoriza toda a teoria imagética surrealista do Breton, né, que é belo como um encontro fortuito sobre uma mesa de dissecação de uma máquina de costura e um guarda-chuva. Esse encontro da máquina de costura com o guarda-chuva se torna uma poética perfeita para os surrealistas, né? Eles vão chamar isso de um acaso objetivo. A professora Eliane Robert Moraes, no livro dela O Corpo Impossível, ela tem um capítulo chamado Mesa de Dissecação, onde ela vai discorrer um pouco sobre esse termo dissecação e os usos do mesmo para o grupo de surrealistas e os usos para o Bataille e o porquê essa dissecação não cabe nas imagens evocadas do corpo batalhano, né? Aqui eu trouxe uma pintura do Rembrandt, a lição de anatomia do Dr. Tup, que é de 1632, de um corpo sendo aberto, né? A gente vê anatomizado, sendo estudado parte por parte, esse corpo imóvel. E aqui eu trouxe uma fotografia do Pierre Verger. Na lâmina 3 do Erotismo tem uma, se não me engano, a lâmina 3 ou 4. É uma fotografia chamada Sacrifício do Carneiro, do Pierre Verger, que infelizmente eu não achei de forma digital, então trouxe essa outra fotografia de um ritual. Porque nas palavras da professora Eliane Robert Moraes, e também fazendo um levantamento do corpo batalhano, o corpo batalhano ele não caberia numa mesa de dissecação dentro de uma visão que o corpo dissecado é um corpo imóvel e um corpo científico, é um corpo que está repleto de um imobilismo, e o corpo batalhano, mesmo morto, é um corpo que está em movimento, é um corpo agonizante, ele é contorcido, convulsivo, mesmo esse corpo já morto. Eu opero muito com pares de dicotomias, né? Meio que os vícios antropológicos. O Bataille ele vai escrever uma revista chamada Documents, onde ele vai trazer uma série de aglutinação de imagens que a revista ela tem uma capa que ela se chama, ela é escrita assim, Arqueologia, Belas Artes e Etnografia. E dentro dessas belas artes, ele vai trazer, desse apanhado de imagens, né, ele vai trazer pinturas clássicas da época medieval, junto com fotos cotidianas de
de notícias que são muito grotescas, assim, entre muitas aspas, né? Por exemplo, uma pessoa no julgamento, um homem que ele acabou lacerando o rosto, perdendo metade do rosto, e isso está junto com as belas artes, né? Junto com as pinturas clássicas que o Bataille coloca nessa revista, né? Então ele trabalha um impossível da realidade em contraponto ao possível da imaginação do surrealismo bretoniano, porque dentro dessa época havia uma briga ferrenha dentro do pensamento surrealista bretoniano, que o Bataille fazia parte, ele fez parte há algum tempo do grupo de surrealistas do Breton, só que ele acaba saindo pela questão dele achar que o surrealismo não se preocupava com essas partes mais baixas do corpo, né? Que seria esse sangue, o suor, a porra, o excremento, e essa é a preocupação do corpo batailiano, que isso fica muito claro no erotismo. Então, por isso eu pego o começo dessa dissecação para falar da mesa de sacrifício, porque um corpo de uma mesa sacrificial, né, ele é um corpo que, por mais que ele vai ser sacrificado, esse corpo ele está servindo a algo que vai além do conhecimento da dissecação, a uma mística, e o Bataille trabalhava muito com uma questão de mística, mesmo que não havia uma negação de Deus não há, né, uma negação de Deus no pensamento batailiano, mas eu penso muito nessa mesa de sacrifício porque por uma frase do próprio Bataille, que é a confirmação da vida até na morte. O sacrifício é uma espécie de confirmação da vida até na morte. Então eu trago essa imagem da mesa de sacrifício para opor à mesa de dissecação dos surrealistas. Então, a minha pergunta, e é uma pergunta que eu estou levantando agora e tentando situar, é onde eu situo a dissecação de um cisne do Bonneville, né? Onde eu situo essa dissecação do Bonneville. E esse texto que... 5 minutos. Tá bom, já estou concluindo. Esse texto que o Bonneville apresenta, a dissecação de um cisne, ele é repleto de diversas vozes, até por essa multiplicidade de identidades que ele evoca no próprio fazer artístico dele, né? Essa coisa dele, da importância de ser uma outra pessoa, esse texto que esse cineasta escreve, né, que é o Jules Rebelle, que é uma persona que o Bonneville cria toda uma biografia, toda uma identidade para escrever esse Dissecação de um Cisne. Então eu não consigo identificar em que imagem esse texto se encontra. Por ora, eu vejo um corpo, no começo eu vejo um corpo muito dissecado e anatomizado, onde é possível ver, né, que um trecho do texto do Bonneville tivesse eu a cabeça no tórax e satisfazer-me-ia duplamente. Dupla morte e duplo silêncio. Ou seja, há uma questão de anatomia, né, essa cabeça está dividida do tórax, mas mais à frente ele vai falar de uma questão sacrificial, né? Então, eu estou vendo muito esse texto do Bonneville nesse entre a mesa de dissecação e entre a mesa de sacrifícios. Aqui eu quero trazer uma citação de uma dissertação da Limage, que é uma dissertação da arte de literatura, que está muito ligada ao texto, que ela vai falar que para a Bataille, na Pequena Morte Erótica, se experimenta o impossível. Não há a morte do corpo, como eu tinha falado, né, da carne, mas a morte do sujeito na dissolução das ilusões em que um eu que se constitui como unidade. Encontramos no erotismo uma experiência de morte. Se gozar não é morrer, seria então repetir uma morte que não nos matou? É uma pergunta que a Limage traz e que o texto do Bonneville me coloca muitas vezes diante dessa imagem, porque o texto do Bonneville ele vai aproximar muito a morte e a violência de questões eróticas. Tem muitas passagens do texto onde o erotismo está ligado muito à questão da violência. E isso é algo que fica muito claro no erotismo do Bataille. Então agora eu estou no momento de identificar essas passagens e cruzar e fazer um cruzamento, né? Ele fala num pedacinho, vou aqui ler um pedacinho de texto
do Bonneville, que é do lado final do texto, que é só para finalizar aqui a minha fala. Vou separar aqui o compartilhamento. Aí eu consigo falar olhando aqui. Aqui tem a boca de um Deus onde enfiar um dedo ou mais. Aqui me tem de 4 à espera para poder ser recomendado. Aos meus pais, digo-lhes que vivem dentro de mim tal como eu vivi, um dia dentro deles. E a única forma que tenho de os expelir é vomitando vezes e vezes sem conta. Vomitar até deixar de sentir o corpo, até ficar totalmente entorpecido, até amar essa exaustão e esse vazio, até não pertencer mais a ninguém. E vejo os mortos espalhados pelo chão, ganhando terreno. É assim que me torno imortal. Vem, aberto a qualquer suplício. Recuamos. Um círculo de moscas no hálito da criança, no fundo dos seus olhos um enorme sol oculto, um império dos mortos. É isso, encerro aqui minha fala. Muito obrigado. Muito obrigada também, Lucas. Gente, eu queria agradecer imensamente pela presença de vocês da mesa, pelas suas comunicações, foram incríveis, uma mesa realmente de muito peso, muito forte. E agora estamos abertos para o debate. Deixa eu dar uma olhada aqui, acho que por enquanto não temos perguntas, mas então eu mesma gostaria de fazer perguntas. Ok, pessoal? Vocês gostariam de perguntar alguma coisa uns para os outros? Também podem, tá? Fiquem à vontade, se vocês tiverem alguma colocação e quiserem falar, podem perguntar. Alguém quer fazer alguma pergunta? Colocação? Ok. Eu posso começar conversando um pouco com o Lucas. Eu estava aqui tentando esse tempo todo, durante a sua fala, procurar essa referência, mas talvez você já até conheça, que tem uma história que o Bataille analisa, algumas fotografias, se não me engano, era de um ritual, de alguma punição, talvez seja vietnamita, não tenho certeza, mas era a punição dos 1000 pedaços. Você já viu essas imagens? Em que tem esse camponês que ele vai sofrer essa punição dos 1000 pedaços, onde ele vai ser dissecado. Vão cortando ele de pedaços em pedaços, aos poucos, e vão registrando isso em umas imagens analógicas bem antigas. E aí ele vai analisando a expressão desse camponês enquanto ele vai sofrendo essa punição, porque, na perspectiva do Bataille, é uma expressão de êxtase, assim, esse erotismo que é do sacrifício, por estar sendo imolado dessa forma, né? E aí, enfim, aí eu me lembrei disso enquanto você falava dessa dissecação, desse corpo que parece morto, dissecado, mas ainda muito vivo. Ele fica buscando essas expressões, esse brilho no olhar, mesmo quando ele já parece... São umas fotos horríveis, já parece que nem o quadro que você mostrou mesmo, esses tendões e tal. Você já chegou a ver ele comentando sobre isso? Não estou achando em que revista, em que volume que ele fez isso. Não sei se você conhece, mas ficaria essa referência, caso não conhecesse. Não, muito obrigado. Eu acho que eu não conheço. O que eu lembro, assim, que eu li sobre ritual, de fato, do Bataille, sobre laceração. Ele tá falando muito sobre um ritual mexicano, onde um corpo é oferendado para os deuses mexicanos. Eu não conheço essa referência, não. Vou até procurar, porque seria um ótimo ponto de vista da questão da dissecação mesmo, que eu tô até meio, como eu falei, né, eu fico meio obsessivo com as coisas e vou mergulhando assim fundo. Então vou até anotar aqui, muito obrigado, vou dar uma Você procurada. começou com essa frase da pesquisa como obsessão, claro que comentou. Minha frase de abertura da dissertação é essa. Bom, não tinha me escapado, na verdade, gente, acho que foi colocada no chat bem na hora que eu falei, uma pergunta aqui da Clara. Ela diz o seguinte: queria perguntar para a Anne e para o Ítalo, pensando um diálogo possível entre as falas dos dois. Pensando que a Anne, no manifesto, fala sobre a construção desse nós, que beira o impossível, e o Ítalo falando sobre o dildo e como o Preciado extrapola a noção de performatividade da Butler, comenta sobre essa não separação entre natureza e cultura.
será que esse nós também passaria por extrapolar essa fronteira, não apenas das diferenças culturais, sociais, mas também entre espécies, talvez? Entre o orgânico e o inorgânico? Eu vou começar a falar, Ítalo, porque o que eu vou falar vai ser tão breve. Clara, essa é totalmente a pesquisa da Donna Haraway. Foi traduzido recentemente um livro dela pela Bazar do Tempo, chamado Manifesto das Espécies, ou Intraespécies, em que ela vai pensar justamente isso, né? Eu trouxe no meu texto muito essa dimensão social e política humana, né? Essas diferenças culturais, como você bem colocou. Mas a Haraway, ela vai cair de cabeça nessa questão que você colocou. Realmente eu não tenho tanto conhecimento assim do trabalho dela, né? Como eu falei, o meu interesse é pelo formato manifesto. Então, só li o Manifesto Ciborgue, mas talvez o Ítalo saiba falar melhor. Ítalo, você está mudo. Nós não estamos te ouvindo, por enquanto. Alô, tá ouvindo agora? Alô, tá ouvindo? Agora sim, agora sim. Perfeito. Obrigado aí pela pergunta, Clara. É uma questão, assim, bem necessária da gente pensar. Eu diria, assim, no susto para você, o problema desse nós. Eu acho que essa é a questão. Eu acho que o debate do nós, se a gente entrar na fronteira de derrubar o orgânico e o inorgânico, e levando em consideração essa questão que você falou das espécies, que é fundamental, e o Preciado até fala disso, né? Ele tem um texto sobre um apartamento em Urano, falando dessas fronteiras entre o orgânico e o inorgânico do ponto de vista de superação de um especismo, né? Ou para além de um especismo. A questão seria que essa não separação entre orgânico e inorgânico poderia colocar em xeque a própria legitimidade, a soberania do humano, e isso talvez explodisse a possibilidade de a gente falar de um nós, porque a gente fala nós, e quem é esse nós, né? A gente pode falar um nós de não sei, de um animal, talvez de um terranos, que o Bruno Latour vem falando agora, né? Nós, terranos. Então, acho que essa é a dificuldade que surge, mas que a gente teria que pensar para além dessa divisão natureza e cultura para fundamentar alguma possibilidade política possível, né, de uma comunidade. Eu acho que é fundamental, né? Eu acho que isso é uma questão para a filosofia contemporânea e para a antropologia também. O Viveiro de Castro, com o perspectivismo ameríndio, tem falado muito sobre isso. A Donna Haraway, como a Anne falou, também é outra que vem falando disso há um tempo também, né, que agora acho que está ganhando mais espaço. Mas, enfim, era isso que eu responderia para você, da gente ter a possibilidade de repensar esse nós, né? Quando a gente fala nós, quem estamos falando. A partir da fala do Ítalo, eu lembrei de algo que eu poderia complementar. Uma das autoras que compõe essas vozes múltiplas que eu organizei no manifesto é a Julieta Paredes. Eu cheguei a comentar brevemente, mas eu não apresentei. Ela é uma pensadora boliviana, aimara, e justamente por esse pertencimento à comunidade indígena, ela tem uma outra relação com os corpos, em que ela chega a mencionar no texto dela os grandes corpos das águas, o corpo da terra, o corpo do território. Quando eu li sua pergunta, eu pensei só entre espécies animais e humanas. Eu nem me lembrei desses corpos que ela traz no texto dela, né? Ela recebe umas cartas de indígenas aqui do Brasil falando justamente isso. Nossa irmã, Pai de Socorro, nós aqui de Pindorama estamos escrevendo para você, porque ela escreve, a Julieta Pereira não chama de Bolívia e América Latina. Esses são os nomes que os colonizadores deram, né? Ela chama de Abayala, que era o nome que os povos andinos davam para a terra. E aí tem essa troca de cartas entre essa comunidade dela e essa comunidade indígena, né? De Pindorama para Abayala, eu acho lindo isso. E aí elas falam justamente isso, né? O corpo da nossa irmã Água pede socorro, estão privatizando, né, os corpos das águas, enfim. Então,
pensar de que forma algumas comunidades já participam desse nós, que para a gente parece tão estranho, tão impossível pensar um nós entre a gente, pensar de que forma essa relação já está dada para algumas outras culturas, né? Enfim, só jogando umas coisas aí. Pô, só para contribuir rapidinho, pô, acho que a Annelise falou muito bem, é isso aí, pô, arrasou. Só o Viveiro de Castro, ele fala disso no perspectivismo ameríndio, né? Ele fala dessa relação em que o ameríndio entra em contato com o mundo e que para ele tudo está em metamorfose, tudo é humano, né? Tudo é humano. E aí talvez a gente pudesse pensar um nós, né? O Viveiro de Castro diz que, ele fala assim, lá onde tudo é humano, o humano se torna outra coisa, né? Então para o índio a cobra vira humano, e a árvore também, porque tudo está nesse devir. Aproveitando essa fala de vocês sobre essa questão da construção da comunidade, desse nós que se modifica e tudo, eu queria fazer uma pesquisa, olha isso, preciso fazer uma pesquisa sobre essas coisas, porque sei muito pouco. Mas, Anne, eu queria que você falasse um pouco mais, na verdade, sobre a diferença entre construir uma comunidade com base na outridade e a diferença disso para construir uma comunidade com base na identidade. Que isso estava bem no comecinho da sua fala e me chamou um pouco a atenção, realmente porque eu tenho pouco conhecimento sobre esses conceitos, então gostaria muito de ouvir você falar um pouco mais sobre isso. Nossa, Gabi, você fez uma pergunta que agora eu vou embora, controla meu tempo. Porque uma autora muito importante para a minha pesquisa, que também está numa dessas múltiplas vozes ali, gente, eu não citei ninguém, eu saí fagocitando todo mundo, homenagem aí aos 100 anos de movimento modernista. Mas a Sueli Ronick está ali, é uma das vozes que falam através da minha, e ela tem esses conceitos de macro e micropolítica, que basicamente essa macropolítica ela vem dessas identificações que são muito, muito visuais, né? Eu vejo uma mulher, eu me identifico com ela. Eu vejo uma mulher latina, eu vejo uma jovem, é muito fácil para mim criar uma identificação com ela. Enquanto, por outro lado, eu poderia ver um homem mais velho, pertencendo a outra classe e achar que ele não tem nada a me dizer. Essas seriam identificações macropolíticas, né? Essas identificações que, por vezes, elas tornam mais fácil a organização de movimentos sociais, justamente porque está dado de partida que existe um incomum, você não precisa construir ele, você olha e vê. Então, ela tenta revitalizar uma conexão a partir de micropolíticas, que seriam essas políticas que justamente quem escreve o prefácio desse livro dela é o Preciado. Aí ele fala da esquerda barra lapiel, essa esquerda por debaixo da pele, por debaixo do que é visível, né? Essas conexões subterrâneas que a gente é capaz de fazer com o outro. E justamente para você chegar nessa esquerda barra lapiel, você tem que ir para além dessas identificações visuais, é preciso uma conexão, é preciso diálogo, é preciso construir essas afinidades porque elas não são dadas. A Sueli Ronick vai falar que o campo das artes é um campo extremamente fértil para que essas conexões se dê, a partir de uma sensibilização à mesma expressão. Você está ali, aí você, por exemplo, está exposto à mesma obra e você vê alguém se emocionando com o que você se emociona, esse é o momento em que você consegue construir uma afinidade micropolítica com alguém, você foi sensibilizado pela mesma coisa. Mas não só obras de arte são capazes de fazer isso. E o que eu estou tentando trazer para essa discussão é me perguntar em que medida essas categorias que são dessas fronteiras muito claras, visualmente falando mesmo, em que medida essas categorias põem em marcha uma revolta ou em que medida elas estão atravancando uma máquina de guerra. Estou usando as múltiplas vozes me atravessando aí. Mas o que eu queria dizer com essa comunidade, às vezes eu fiquei muito assim, me coçando para usar essa expressão, né? Mas de como construir uma máquina de guerra com essas afinidades que estão por ser, em vias de ser construídas ainda, elas não são dadas, elas não existem.
É preciso uma outra forma de abordar o outro, é preciso uma outra forma de se aproximar, de construir política, de se entender politicamente. E, enfim, e eu penso nessa comunidade, né? Nessa comunidade que ela não... Até porque eu acho que os tempos que nós vivemos hoje, fascistas, eles tendem a nos levar a crer que essa é a única forma possível de construir um grupo, né? A partir dessa identidade. Esse aqui é o meu grupo, esse aqui é a minha família, esse é o meu núcleo, esses são os meus. E aí o que eu estou tentando resgatar é justamente essa composição a partir do disparatado. As diferenças elas vão estar ali, elas não vão ser apagadas, mas como é que a gente pode compor com elas? Como é que a gente pode ter de início esses instrumentos dissonantes e não ter de início o homogêneo, né? Como é que a gente pode buscar outras formas de partir? Enfim, é um pouco esse o pontapé inicial dessa comunidade utópica, impossível, mas também possível, que eu estou tentando desenhar. Muito obrigada, Anne. Eu amei a sua resposta. E eu fiquei profundamente emocionada com uma coisa que você falou no seu manifesto, que foi tocada, né, no sentido de... Você falou que a gente tem de usar o impossível como um ponto de partida, né, para criar alguma coisa, não como um ponto paralisante. Enfim, muito obrigada. Eu tenho mais perguntas, gente. Se vocês quiserem perguntar outras coisas, fiquem à vontade, tá? Eu queria fazer uma pergunta... Por enquanto, a gente não tem mais perguntas no chat, então eu vou fazendo as minhas perguntas aqui, mas fiquem à vontade para me interromper também, para fazer colocações, conversar, né, e tudo. Eu queria fazer uma pergunta, na verdade, para o Ítalo agora, que conversa tangencialmente um pouco com o que a Clara perguntou para ele, mas eu queria entender, Ítalo, um pouco mais, se você puder falar um pouco mais sobre isso também, sobre a crítica que o Preciado faz a essa questão de entender o gênero como performance. Porque eu queria entender como que se essas coisas elas não são antagônicas, né, pelo que eu pude perceber, elas são, de certa maneira, complementares. Eu não entendi se a performance é tirada completamente nessa crítica, né, que o Preciado faz, ou se ele dá, digamos assim, uma evidência à questão da materialidade do corpo. É mais ou menos isso que eu queria compreender. Então, se você puder falar. Não, ótima pergunta. Acho que eu mesmo não deixei tão claro isso. Acho que é fundamental esclarecer, porque eu quis deixar bastante evidente como o Preciado tenta ir para além da Butler, né, porque eu acho que com a devida importância que ela tem, a Butler é fundamental, né, mas ela é um pouco o ponto pacífico nos estudos de gênero hoje. Parece que, né, ela virou meio que o incriticável. Eu acho que tem muita gente falando coisa bacana também, e a gente sempre tem que estar colocando em perspectiva, mas sim, o Preciado fala, o gênero é performativo, é isso aí mesmo, a Butler foi fundamental, é isso que ela fala, o gênero é performativo, da maneira que ela falou, a partir de produções, a gente utiliza signos, e ele também é construído através da linguagem, não é que não. A crítica do Preciado não podemos colocar o corpo entre parênteses, em segundo plano, né? Temos que dar uma devida atenção a como a materialidade do corpo é construída. Isso é um debate bem forte, porque a gente pode perguntar, o Preciado ele está ali entre um radfem, um feminismo radical, que dá essa atenção fundamental à biologia do corpo, ao fundamento de ser mulher, enquanto um estatuto biológico, algumas correntes do feminismo radical, né? É importante a gente lembrar também, e não é bem isso, porque o Preciado, ele, enquanto um leitor do Foucault, para ele, a materialidade do corpo também é construída, ou seja, o aparato epistemológico que a ciência utiliza para reconhecer o corpo hoje, ele é construído através de um regime de saber que foi criado na modernidade. Ele diz que o gênero, essa genealogia do gênero ele faz em texto Junk, né? Ele fala o gênero, enquanto categoria analítica, ele foi criado pela indústria médico-clínica dos Estados Unidos nos anos 40. Especificamente por um médico chamado John Money, que ele estudava bebês intersexuais
E esse médico ele diz que até 12 meses de idade o gênero do bebê poderia ser modificado, até 12 meses de idade. E qualquer bebê, né, nesse sentido que ele fala. E o Preciado diz que o feminismo branco, basicamente estadunidense, pega essa categoria analítica do gênero sem problematizar de onde ela veio, sem pensar que, olha, ela já vem de um problema com o corpo, já vem de um problema de intervenção epistemológica e tecnológica na materialidade de se produzir um certo corpo em conformidade com a norma, que queria produzir um corpo masculino e feminino na época. Né? Não pode existir intersexual, tem que ser ou masculino ou feminino. Vamos produzir. Então, o Preciado vai falar que essa própria categoria de gênero, ela já vem de uma história, de uma genealogia que está inserida dentro do problema da materialidade do corpo. E a noção de gênero ela é muito tratada, eu já vi cursos sobre isso, que ela surge da primeira vez pela Anne Oakley e a Margaret Mead, nos Estados Unidos, no estudo de antropologia e sociologia. Mas elas pegam dos estudos da medicina clínica da época, essa categoria gramatical de gênero. E isso é um problema que o Preciado fala, ó, isso aqui a gente varreu para debaixo do tapete, mas não pode, entendeu? A gente tem que dar a devida atenção a isso, porque hoje, aí ele vai falar, o regime epistemológico de produção de subjetividade sexual é o regime farmacopornográfico, que ele chama, né? Hoje, o regime sexo-gênero, isso é interessante no Preciado, que não existe uma separação, não é? O sexo é biológico, o gênero é socialmente construído, mas os dois são construídos, é um regime que é praticamente a mesma coisa, sexo-gênero. Ele fala, esse regime ele é farmacopornográfico porque ele produz subjetividades tanto na instância fármaco, que é uma instância, uma dimensão biomolecular, através da pílula, através de intervenções médicas, através de redesignação sexual, quanto do pornográfico, que ele coloca como paradigma a popularização da pornografia, né, enquanto regime de constituição da sexualidade. Ou seja, tem essas duas dimensões, né? A pornografia enquanto produção de signos de sentido na linguagem, na comunicação, na mídia, e a farmacologia científica e tecnológica como um regime de intervenção, não só no sentido na comunicação da linguagem, mas no regime propriamente da biologia do corpo, né, do somato político do corpo. Acho que eu fui um pouquinho além, mas é isso. É performativo, mas é um performativo que está inserido dentro da materialidade do corpo. Muito bom, muito obrigada, Heitor. Ainda bem que você foi além, porque foi ótimo. Eu tenho mais uma pergunta, mas novamente, se vocês quiserem me interromper, fiquem à vontade. Então, a Anne, na fala dela, na sua fala de resposta para mim, né, Anne, você falou da construção da máquina de guerra, né, em vez da comunidade e tal. E eu me lembrei de uma coisa que não está diretamente relacionado, mas que foi uma experiência que eu tive de conduzir uma atividade do Teatro do Oprimido chamada Máquina, com uns alunos meus do ensino médio, que foi uma experiência única na minha vida, porque eram alunos de uma turma que não se davam nem um pouco bem. Eles não conseguiam construir identificações, né, com base na outra idade. Eles viviam em panelas que eram 100% construídas dessa parte da visual mesmo, né? Ou então de algumas características, né? Não necessariamente visuais, mas assim, por exemplo, a gente gosta de rock, coisas do tipo, mas não tinha uma identificação enquanto turma e tal, não se davam muito bem. E quando a gente conduziu esse exercício da máquina, aconteceu uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida, né? A gente construiu realmente uma máquina totalmente coordenada, todo mundo fez aquilo com muita vontade, cada um se encaixou ali no que o outro estava fazendo de uma maneira incrível. E aí, lembrando disso, eu queria perguntar para a Bruna, eu queria pedir para a Bruna se você puder trazer um estudo de caso, digamos assim, ou algo que você tenha vivido na sua vida, porque eu sei que você trabalha com teatro e que você constrói essas práticas no seu dia a dia. Se você puder trazer para a gente um exemplo que você viveu ou algo que você experimentou que tenha mostrado para você, digamos assim, na prática, aqueles 5 estágios que você trouxe para a gente da construção das novas subjetividades. Entendeu? Acho que a minha pergunta não ficou tão bem elaborada, mas espero que tenha dado para compreender. Qualquer coisa eu tento elaborar de novo.
Ah. Ótimo, Gabi, muito obrigada, inclusive, pela pergunta, porque realmente na fala não deu para colocar exemplo, é bom que tem essa abertura para isso. Mas sim, assim, o teatro do oprimido, acho que o teatro, né, assim, os exercícios, as práticas, elas trazem, né, esses acontecimentos, né, assim, tipo, esse exercício da máquina, por exemplo, a gente faz muito lá no ETP, lá no CTO, assim, que a gente faz tanto buscando uma coordenação, uma harmonia, e logo em seguida a gente faz valorizando as coralidades, né, assim, que é uma contraposição a um coro harmônico uníssono e tal, mas sim, tipo, cada um vai fazer, sei lá, vamos fazer agora uma máquina do ódio, então, quanto mais desarmônico ficar, melhor, né, para que a gente consiga perceber essas nuances, assim. Mas sim, assim, esse exercício que a Bárbara Andrade propõe com esse Teatro das Oprimidas é mais assim para uma tentativa de resgate desse inconsciente, né, do que está muitas vezes subtraído pela mecanização, automatização, né, do cotidiano, e como a gente pode trazer essas questões, e o Boal também já fazia, assim, não nessas cinco etapas que a Bárbara propõe, mas o Teatro do Oprimido tem disso. Primeiro a gente olhar para o nosso cenário, identificar quais são as nossas questões, identificar em quais contradições nós estamos aqui inseridos e sair desse lugar e olhar de uma outra perspectiva para que a gente possa pensar em ferramentas, em técnicas, enfim, métodos para não necessariamente combater, mas refletir a partir daquilo e ver como a gente pode junto, né, em conjunto, pensar políticas, táticas, estratégias, né, para a gente reverter essa condição, né. Essa técnica da Bárbara é muito recente, esse livro dela de 2018, se eu não me engano. Então, ela ainda está trazendo assim, esses 5 passos, né, que ela traz aí para o Teatro das Oprimidas, de tentar fazer, porque assim, o que a gente observa quando a gente trata o Teatro das Oprimidas, né, com mulheres, e eu também acho muito interessante assim, ter escutado o Ítalo falar, assim, porque me trouxe muito essa questão da materialidade do corpo, assim, que é uma coisa que a gente não tinha pego tanto para ler ainda, então, assim, inclusive, eu vou colocar na minha bibliografia, vou ler mais Preciado, porque esse diálogo dele com a Butler eu achei maravilhoso, assim, essa provocação, né, que ele trouxe aqui, porque tanto que no nosso grupo nós temos também mulheres trans, né, não binários, e a gente tem essas questões também, tipo assim, de como a gente pode experimentar essas formas de se relacionar com o corpo que está muito além da nossa performance do cotidiano, né, como a gente pode desmecanizar isso em coletivo, e a gente vê essas questões surgindo, às vezes, numa conversa prévia, assim, a gente vai conversando, cada uma fala uma coisa, e depois a gente encontra quais são os pontos de interseção, né, isso que a gente estava falando agora também, sobre a questão da interseccionalidade, e também essa valorização dessas encruzilhadas. Então, a gente tem que entender que nós estamos... não existe esse nós, né? Mas assim, não buscando esse nós, essa universalização, mas vamos achar o nosso ponto de interseção e também quais são as nossas questões, enfim, né? Que evidenciam as contradições aí sistêmicas, estruturais. Né? Não sei se eu respondi, eu estou também devaneando e falando junto, mas acho que é isso, assim. Tá ótimo, Bruno. Se você quiser falar mais, pode, não você conta, tá? Mas, pessoal, eu acho que bom. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat do YouTube para ver se alguém mais fez uma pergunta. Tô indignada, gente. Uma mesa incrível dessa e as pessoas ficaram tão dormindo. Acordem. Deixamos eles sem as palavras, Gabi. Às vezes as questões estão acontecendo ainda. Aí vai estar tomando banho daqui a 2 dias. Putz, podia ter feito uma pergunta. Não fiz. Às vezes demora para processar. Mas acontece. Bom, gente, se ninguém tem mais nenhuma pergunta para fazer, como eu falei, né? Fiquem à vontade para me interromper e tudo, mas... Eu tenho uma pro Lucas. Então, ótimo. A gente ainda tem algum tempinho, então fica à vontade. Ah, perfeito. Então, Lucas, gostei da tua apresentação, cara, muito legal. Eu amo o Bataille. Nossa, eu acho ele fundamental para a filosofia contemporânea, para pensar várias questões, como tu falou, antropologia, para pensar principalmente economia, né, e parte maldita.
é muito importante. Então, eu estudo Foucault e o Foucault ele é muito influenciado pelo Nietzsche, assim como o Bataille também. Mas eu vejo que, de uma forma muito interessante, eles partem do mesmo ponto para caminhos diferentes, né? O Nietzsche ele critica a epistemologia ocidental e vai lá pelo caminho dele de a verdade que é moral, ou seja, ele critica um saber que é moral e fala dessa experiência impossível e tal, e as experiências que também estão ali na construção de uma potência e que o saber é uma vontade de potência e ele se desdobra como devir transformação da vida. Mas onde é que eu quero chegar? Como Foucault fala no História da Sexualidade, né, a sexualidade moderna ela fundou uma ciência sexual, mas fora do Ocidente, a gente teve uma arte erótica. E eu fico com a impressão de que o Foucault estuda essa ciência sexual moderna e os herdeiros dele também, Butler, Preciado, De Lauretis, e o Bataille está estudando a arte erótica, que era o não moderno das experiências de sexualidade, ou seja, uma outra sexualidade. E eu acho que, nesse sentido, os estudos de gêneros atuais teriam muito sei lá, contribuir se lesse o Bataille para a gente pensar outras experiências eróticas. E a minha pergunta para você é isso, tipo, como que você acha que o Bataille poderia contribuir para a gente pensar experiências de não sexualidade ou uma experiência erótica que não seja normativa hoje? Se tem alguém que pega o Bataille e trabalha isso em estudos de feminismo, que eu não tenho muita notícia. Então, aqui no Brasil, o que eu vi assim, dentro do campo de Bataille e gênero, é muito difícil fazer uma leitura do Bataille voltada especificamente para o gênero, porque ele realmente não trabalha com uma questão de gênero específico, nem dentro da obra dele que ele vai falar sobre erotismo. Ele não especifica gênero. Mas nas novelas dele, na literatura dele, dá, obviamente, para fazer um recorte de gênero bem forte ali, porque tem uma série de personagens, pensando agora na personagem da Simone, que é uma das personagens principais da História do Olho, ele tem uma questão ali com o feminino no História do Olho e com a problema. Ele tem dois personagens, né, da História do Olho, tem a Simone e a Marcela. Uma é muito reprimida sexualmente pelos pais, nunca experienciou as práticas corporais de erotismo no corpo dela. E tem a Simone, que é essa pessoa que acaba sendo uma espécie de mestra, né, para esse narrador sem nome, que dizem, né, algumas pessoas que esse livro tem muitas passagens da própria vida do Bataille, seria uma espécie tem uma autobiografia ali no meio, porque a História do Olho ele foi escrito a pedido do psicanalista do Bataille. Hoje, assim, para pensar essa questão que você falou, até quando você falou da ciência do erotismo versus uma arte erótica, o Bataille, de fato, né, ele faz tem uma tentativa, né, os tradutores deles, os estudiosos dele falam que ele tem uma tentativa de ele estar sempre escrevendo um texto só e voltando nos assuntos dele, mas de forma diferente. E quando ele vai falar da questão da economia primitiva em A Parte Maldita, até quando ele vai falar sobre o Nietzsche na Vontade de Chance, ele está voltando para mim, né, muito da minha leitura, né, do Bataille, e eu sou um pouco suspeito para falar, porque eu estou muito influenciado. Ele é tipo um mestre, eu me guio muito por ele, né. Para mim, ele parece que está falando muito dessa parte que você falou de uma arte erótica, né. Eu colocaria talvez num misticismo corporal, mais do que uma arte erótica, num misticismo corporal que às vezes a modernidade, a ciência não consegue dar conta. E ele de alguma forma, ele consegue... não que, obviamente, ele dê conta de toda a polifonia cultural, erótica e sexual que está presente ali no mundo, mas ele vai bebendo de várias fontes, né? O Bataille vai
vai para os povos que ele chama de povos primitivos, ele vai para práticas de BDSM, para falar também um pouco, isso aí na Documentos, né? É o Michel Lery que vai escrever um artigo sobre a máscara do BDSM, que também está nessa revista organizada pelo Bataille. Então ele vai meio que mapeando essa história do que para mim é muito mais uma mística erótica do que uma mística, uma arte, assim. Eu diria que sim, acho que ele tem muito a contribuir para uma leitura de gênero, assim, mas indiretamente, eu não diria que daria para fazer num primeiro momento, mas pensando nessa questão que você colocou esses dois dicotomias da ciência erótica e da arte erótica, dá para fazer muito essa leitura. Aliás, no Corpo Impossível, da Eliane Robert Moraes, ela tem um capítulo sobre máscara, que ela vai falar sobre a máscara erótica dentro da revista Documentos, que é essa revista que o Bataille organizou. Não é necessariamente o Bataille que escreve sobre o BDSM, mas é esse grupo que está em volta dele ali, né? Tem um grupinho ali em volta dele, que eles estão deslocados do surrealismo, mas eles vão bebendo de várias fontes, né? Tanto das práticas sexuais, de inversão, entre muitas aspas, né? Que na época é chamada de inversão sexual, não tinha a literatura que chegava até a etnográfica era de inversão sexual, né? Dos primitivos até as práticas mais contemporâneas a ele. Acho que pode ser interessante para observar questões de gênero, assim, num recorte mais secundário, diria assim, num primeiro momento, não saberia te indicar assim de cara, mas tem uns apontamentos sim que dá super para fazer. E dialoga muito com Foucault, né? Porque o Foucault que escreveu a abertura das obras completas, né, do Bataille, falando que Bataille seria o autor do século, né? O Foucault botou Bataille também lá no alto. Acho que é isso. Valeu, obrigado. Você falou que essa análise do BDSM do Bataille está na Document, é isso? Isso, tá? É um artigo do Michel Lery, tá no Document. Eu vou botar ali no chat privado onde eu achei, e depois você pode puxar por ali que dá para você tentar achar o artigo original. Perfeito. Acho que super tem a ver. Acho que, com toda razão, os estudos de gênero e sexualidade hoje são sequestrados, né, foram capturados por esse campo do político, né, é político, tudo é político, com toda razão, mas acho que às vezes é bom olhar para o estético também, né, é bom olhar para, né, essa erótica que aponta a outros lugares, né, uma autopoese do sujeito, alguma coisa nesse sentido. Então, valeu, obrigado. Espera aí o link. Então, pessoal, mais alguma pergunta? Algum comentário? Não necessariamente pergunta. Bom, então, eu gostaria de convidar todos que estão... Primeiro, na verdade, eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos os comunicadores dessa mesa, aos nossos ouvintes também. E eu queria convidar todos que estão aqui para continuar no nosso evento, porque hoje é o nosso último dia, estamos encerrando um ciclo de 3 semanas de evento. Hoje a gente ainda tem mais uma mesa às 16h30, isso, 4h30. Se eu não me engano, o nome é Repensando o Estado e Cultura. Depois a gente tem a palestra da professora Juliana Monteiro, às 19h30. Então, todos são muito bem-vindos. Gostaria muito de tê-los, né, nessas palestras e nessas próximas comunicações. Muito obrigada a todos. Deixa eu ver se eu não esqueci mais nada. Acho que não, pessoal. Se todos estão prontos. Lucas pegou sua referência? Aliás, Lucas não, Ítalo, perdão. Pegou sua referência? Então, ótimo. Se ninguém mais tem nenhum comentário, acho que a gente pode dar a nossa mesa por encerrada. Ok? Então, muito obrigada novamente pela presença de todos, pessoal. Nos acompanhem nas redes. Gente, até a próxima. Obrigada, gente. Foi ótimo estar com vocês.